Então, pessoal, a gente vai começar agora, né, mais uma aula aqui da pós em gerontologia, e a gente está fazendo um módulo, né, das principais doenças neurológicas e psíquicas que acompanham o envelhecimento. E na aula de hoje eu separei também alguns temas para a gente discutir, né, na aula desse final de semana, de hoje e de amanhã. Algumas coisas que são bem clássicas, né, pessoal? Acho que quando a gente fala de alteração psíquica, a gente pensa realmente na demência e não tem como a gente fugir disso, né? Não tem como a gente escapar disso, porque a demência realmente ela tem um foco muito grande nos pacientes idosos, né? Por N motivos, por N razões. E eu trouxe também para vocês, né, algo que a gente não fala tanto, que é a questão da depressão, da ansiedade, tá? O foco aqui, gente, não vai ser a gente ficar falando muita parte, vamos dizer assim, muita parte teórica de conceituação, tá? Mas a gente entender algumas alterações realmente, alterações que acontecem em relação a moléculas, a substâncias, a neurotransmissores, algumas alterações neuroquímicas que podem aparecer, e aparecendo essas alterações podem influenciar no surgimento desses quadros. Então, a aula ela está principalmente voltada para esses aspectos, né? Os aspectos realmente psíquicos, e aí não só a demência, mas também abordar algo sobre a depressão, algo sobre a ansiedade, as questões comportamentais, né? A gente entender um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. E depois, no final, falar também sobre a fisioterapia. Eu, pessoalmente, acho que a fisioterapia, ela é um tanto, entre aspas, tranquila para esses quadros, porque, na verdade, a gente vai tratar sempre, né, o diagnóstico cinético funcional, e aí a gente tem que entender o que esses pacientes podem apresentar de alteração cinética, de alteração funcional, e a partir daí a gente vai implementar o tratamento, né? E no final, como eu disse para vocês, eu deixo, né, 2 artigos que são bem interessantes, se vocês tiverem um tempinho depois para ler, para aprofundar. São 2 artigos que eu coloquei lá no grupo, que são artigos que falam sobre o papel da fisioterapia realmente, né, do tratamento fisioterapêutico na demência e no Alzheimer. Talvez vocês se decepcionem um pouco, então vou deixar, né, só esse link aí no ar, para ver se vocês se instigam à vontade, né, de vocês darem uma olhada nesses artigos, tá? Mas é algo que é importante da gente sempre ter em mente, né, pessoal? A gente olhar o que a ciência traz para a gente, para que a gente possa ter o nosso trabalho, ter o embasamento do nosso trabalho. Eu vou pegar aqui, gente, deixa eu só colocar, deixa eu ver como é que fica melhor aqui rapidinho, para eu colocar para compartilhar com vocês. Só um minutinho. E aí, a partir do momento que eu compartilhar, vocês me dão um feedback se estão vendo, né? Se está aparecendo certinho. Deixa eu ver aqui. Dá só um minutinho para vocês. Aparecendo o slide, pessoal? Passando o slide, conseguem ver? Sim, tudo certo. Sim. Tá. Então, eu só vou ajustar aqui para eu deixar o chat aberto aqui do lado, porque se vocês colocarem pergunta no chat, eu consigo acompanhar, tá? Mas assim, pessoal, para mim, eu não me importo. Se em algum momento vocês quiserem abrir o microfone, tá? Perguntar, não tem problema nenhum, tá? Se sentirem mais à vontade para colocar no chat, ou quando a gente faz as pausas, né? Porque eu sempre vou dando a aula e eu paro um pouquinho para a gente poder ir conversando, tá?
Então, a temática, né, desse final de semana está relacionada às principais doenças da esfera psíquica, né, no idoso, e o tratamento fisioterapêutico, o que a gente pode trazer, né, de tratamento, o que a gente pode trazer para ajudar essas pessoas, tá? E quando a gente começar a falar, né, então, dessa parte comportamental, psíquica, é muito interessante a gente relembrar três estruturas do sistema nervoso, assim, né, no conjunto. O diencéfalo, o sistema límbico, e depois a gente vai falar um pouquinho também do telencéfalo, do cérebro propriamente dito, né? E a gente entender aí onde que estão localizadas as informações e o que vai ser de mais relevante aqui, tá? Então, pessoal, começando pelo diencéfalo, o diencéfalo, essa estrutura que vocês estão vendo aí na tela, né? Ele vai ser composto por algumas outras estruturas, né? Essa região vai ser composta por algumas outras estruturas que terminam em tálamo, né? Ou que chama tálamo ou que termina em tálamo. Então, a gente tem o tálamo propriamente dito, que é essa parte aqui onde tem o olhinho, né? Que tem essa bolinha. Aí a gente tem o hipotálamo, né? O hipotálamo mais na parte de baixo, e que tem uma relação muito direta com uma glândula muito importante, que é a hipófise, né? E aí diversas situações, alterações, condições que afetem, porventura, o hipotálamo, pode, consequentemente, afetar a hipófise, e, como consequência, se vocês lembram da hipófise, afetar todo o organismo da pessoa, né? Porque a hipófise é a grande glândula que controla várias outras glândulas, né? Que ajuda na secreção de vários outros hormônios. Aí a gente tem o epitálamo, que fica no cantinho, e o subtálamo, que fica abaixo. Então, o diencéfalo inclui todas essas estruturas com o termo tálamo em seus nomes, né? E ele vai ter, então, alguns papéis que ele desempenha na nossa vida, nas questões comportamentais, que são bem importantes, tá? Bem, vamos começar falando então do tálamo, que é a estrutura maior, né? Então, o tálamo ele é um grande conjunto que tem uma forma ovoide de núcleos que estão localizados bilateralmente acima do tronco encefálico. Aqui acho que dá para perceber, né? O tronco encefálico aqui, ó, só vou fazer um pontinho, e o tálamo aqui em cima, né? Ele é subdividido em alguns grupos de células, o grupo anterior, medial e lateral, tanto, né, como ele é uma estrutura grande e volumosa, tem uma camada dorsal e outra ventral, e além disso, os núcleos talâmicos adicionares, tá? Então tem intralaminar, reticular da linha média. Aqui só falando uma questão realmente de estrutura do tálamo como um todo, tá? Bem, gente, o que o tálamo faz, né? Aqui de uma maneira bem sintética, mas que diz muita coisa para a gente. O tálamo ele atua como um assistente executivo do córtex cerebral, tá? Então, gente, ele vai ser como um distribuidor de tarefas e um distribuidor de atenção, tá? Então, ele vai, né, chamar a atenção do córtex para informações que sejam importantes para aquele momento. Então, por isso que falam um assessor executivo, é como se fosse um secretário ali que fosse direcionando o córtex para certas situações e certas informações que são importantes, tá? Dessa forma, ele regula o fluxo de informação para o córtex. E aí, gente, vai destacando para o córtex aquelas informações que são pertinentes naquele momento. O excesso de informação ele pode ser ruim para a nossa vida, o excesso de informação pode trazer alguns problemas, e também a falta de informação pode ser ruim, tá? Então, por isso que eles servem muito como mediador. E essas informações que eles vão mediar são informações muito diversas. Então, ali pelo tálamo passa muita informação sensitiva, né, de todas as áreas sensoriais. E às vezes, pessoal, eu tô aqui, né, eu tô aqui dando aula, eu tô tendo a minha informação visual, minha informação auditiva, a minha informação de tato e de gustação e de olfato, e eu tenho que direcionar minha atenção para alguma delas, né? Se a gente estiver fazendo aula aqui e eventualmente eu começo a sentir um cheiro de queimado, por exemplo,
Opa, vai ser despertado isso no meu cérebro para quê, gente? Perigo, né? Então, sei lá, tá queimando alguma coisa aqui, eu tenho que ver. Então, só para a gente entender, né, que vai ter esse órgão que vai distribuindo essas atenções, né, que a gente precisa dar, tá? Aqui tem a questão anatômica, né, mostrando, a gente não vai detalhar, pessoal, mas a estrutura em geral, né, e como ele é grande. Na parte vermelha, a gente tem os chamados núcleos laterais, na parte azulzinha aqui, né, no meio, os núcleos mediais, e o amarelinho, os núcleos anteriores. E daí cada uma dessas regiões é dividida em sub-regiões, tá? Então, cada uma dessas regiões divididas em sub-regiões. Cada regiãozinha dessa, gente, é um núcleo, ou seja, é um quadradinho, e dentro desse quadradinho tem milhares de corpos de neurônio executando as suas funções, tá? Então, quando a gente fala no núcleo, a gente fala disso, né? Uma região ali separadinha, e dentro dessa região, milhares de corpos de neurônio trabalhando, executando, realizando a atividade que deverá realizar. Bem, núcleos de processamento, né, vão existir, conduzir informações dos sistemas sensoriais, exceto o olfatório, desculpa, né, falei do olfato, dos núcleos da base ou do cerebelo para o córtex cerebral. Então, ó, informações sensoriais, informações dos núcleos da base, informações do cerebelo, passam pelo tálamo para depois chegar no córtex, tá? Também lá a gente vai ter núcleos de associação que processam informações emocionais e algumas informações de memória, ou integra diferentes tipos de sensações, tá? Por exemplo, informações táteis e visuais. Então, no tálamo também a gente tem, né, alguns núcleos que vão ajudar a processar emoções e também integrar muitas dessas informações, né? Integrar, por exemplo, informações às vezes visuais com uma emoção que essa informação desperta na gente. Às vezes informação visual que nos chama uma atenção para uma memória tátil, né? Às vezes a gente olha, né, gente, por exemplo, para um bichinho de pelúcia, para uma almofada assim, bem felpudinha, e é como se a gente sentisse, né? A gente sentisse ali na mão, no tato, aquela estrutura. Então, só para a gente ter ideia, né, do funcionamento do tálamo, é uma estrutura que, enquanto fisioterapeuta, a gente costuma estudar pouco, né, a gente não estuda muito essa região do diencéfalo, e acaba que tem uma importância muito grande para a gente, embora muitas vezes a gente não dê, vamos dizer assim, a devida importância, porque a nossa dedicação, muitas vezes, na área de fisioterapia, realmente o movimento, né? O movimento em si, como ele acontece, como que a gente vai reabilitar, tá? Também nessa região tem núcleos não específicos que ajudam a regular a consciência, o alerta e a atenção. Então, ligando, né, essas diversas regiões do nosso córtex. A consciência aqui no sentido de estar consciente, né, de estar alerta, o alerta em si, né, tá ali vendo, ouvindo, escutando, e a parte da atenção, que é o que eu disse para vocês, né? Às vezes a gente está aqui, vocês estão prestando atenção na aula, eu também estou concentrada, né, para ministrar a aula para vocês, e aí eventualmente acontece algo aqui ao redor que me chama a atenção, e que daí eu desvio a atenção para aquela questão que está me chamando, né, a atenção. Então, basicamente, o tálamo, ele é uma estrutura que congrega, né, várias informações do nosso organismo e integra essas informações, selecionando e direcionando o que e como vai chegar até o córtex, né? E ele tem muito essa questão, pessoal, apesar de ser, né, funcionar num nível que a gente não tem a consciência plena que o tálamo está funcionando, né? Ele funciona num nível que a gente não fica pensando o que o tálamo está fazendo, ele vai direcionando a nossa atenção, as nossas sensações e até a nossa emoção
de acordo com o que está acontecendo no ambiente, de acordo com aquilo que é importante para aquele momento. Bem, esse é o tálamo, tá? Uma outra estrutura que tem aqui, que talvez vocês conheçam melhor, né, que a gente acaba estudando mais dentro da fisioterapia, é o hipotálamo, tá? O hipotálamo, gente, ele já é uma região, né, também extremamente especial, extremamente importante, mas que tem um papel, assim, que é fantástico na nossa vida. Eu já até adiantei para vocês um pouquinho, tá? Vou até voltar aqui, ó, que o hipotálamo, ele está diretamente ligado à hipófise, tá? Então, por isso, gente, quando a gente passar aqui, ó, pelas funções que o hipotálamo tem na nossa vida, a gente vai entender que muitas dessas funções estão ligadas a essa regulação do sistema hormonal, tá? Entre outras. Então, vamos acompanhar aqui, ó. O hipotálamo é essencial para a sobrevivência do indivíduo e da espécie, porque nele ocorre a integração dos comportamentos com as funções orgânicas. Então, isso é muito importante, pessoal. O hipotálamo, ele faz essa relação muito importante do nosso comportamento com reações que o nosso organismo apresenta, né? Então, a determinado comportamento a gente pega e a gente sente raiva, né? E aí, a hora que eu sinto raiva, por exemplo, eu expresso isso, a gente identifica, né? No rosto, na atitude, na fala, no tom de voz, na respiração. Então, essa relação, né, de você sentir, né, uma sensação, um sentimento, e você manifestar organicamente esse sentimento, ele vai ser muito intermediado pelo hipotálamo, tá? Ele é muito responsável, né, pela chamada manutenção da homeostase ou da homeostasia. Então, o que vocês pensarem, gente, temperatura corporal, de taxa metabólica, pressão sanguínea, ingestão e excreção de água e alimento, digestão, tudo isso é questão de homeostasia e de equilíbrio e que está ligada com o tálamo, tá? Desculpa, com o hipotálamo. Então, tudo que vocês pensarem, desde a regulação da temperatura corporal, tá? Até a ingestão de alimentos, né? A área de saciedade, a área de avidez, a área da fome, a área da sede, estão todas localizadas nessa região que é o hipotálamo, né? E é por isso que ele controla a homeostasia, o equilíbrio do nosso corpo. O comportamento de comer, comportamento reprodutivo, comportamento defensivo também, né? São intermediários aqui pelo tálamo. As expressões emocionais de prazer, raiva, medo, aversão, então aquelas nossas carinhas que a gente não consegue disfarçar diante de algumas situações, né? É o hipotálamo fazendo toda essa ligação do que a gente está pensando, do que está passando na nossa cabeça e a manifestação daquilo que a gente está vivendo. Regulação do ritmo circadiano diário. Então, por exemplo, gente, sono e vigília. Sono é quando a gente está dormindo, vigília é quando a gente está acordado. Então, o hipotálamo ele também está relacionado, junto com outras regiões cerebrais, tá, gente? Não é só ele, mas ele também está relacionado no controle desse chamado ritmo circadiano, tá? Também a gente vai ter como função hipotalâmica a regulação endócrina do crescimento, do metabolismo e dos órgãos reprodutivos. E isso aqui muito ligada à hipófise, tá? Então, a regulação endócrina, gente, é porque realmente no hipotálamo tem os núcleos que produzem hormônios que estimulam a hipófise. E aí depois a hipófise libera hormônios que estimulam outras glândulas. Por exemplo, estimula a tireoide, estimula a suprarrenal, estimula ovário, testículo. Então, existe toda essa relação também, né, do hipotálamo em relação a essa questão dos hormônios, tá?
Então, essas funções, gente, elas vão estar relacionadas muito ao hipotálamo. O hipotálamo, assim, ele é um órgão incrível, né? Fenomenal. E o hipotálamo, então, faz muito essa ligação, tá? Com o sistema hormonal, com o sistema endócrino como um todo, né? A gente consegue perceber bem aqui. Ele também, gente, está ligado ao sistema, vou tentar escrever aqui o melhor que eu puder, tá, gente? Ao sistema límbico, tá? Estão ligados ao sistema límbico, que também é muito esse sistema das emoções, né? A gente vai falar mais para frente aqui. E ele também estabelece relação, gente, com o tronco encefálico e até com a medula, tá? Então, além. Ai, gente, hoje está terrível. Medula. Então, além dessas questões que a gente comentou, né, do próprio controle hormonal, ele também vai ter outras funções importantes. Bem, aqui está mostrando, então, né, esses núcleos, estão vendo essas bolinhas aqui, ó, azul, verde, marrom, roxo? São todos núcleos do hipotálamo. Cada um desses núcleos está relacionado com algum tipo de comportamento, e também nesses núcleos tem os neurônios que produzem substâncias, né, que vão então estimular a hipófise. E depois a hipófise em si vai lá e vai liberar um hormônio, por exemplo, que vai mexer com a tireoide, vai mexer com a suprarrenal, que vai mexer com ovário, que vai mexer, né, no homem com testículo, vai mexer com glândula mamária e assim por diante. Então, por isso que a gente tem, né, uma estrutura bem relativamente pequena, mas que tem assim, uma importância extremamente grande no nosso organismo. Eu só quero chamar uma atenção para mais uma coisa, gente. Sempre que a gente toma um remédio, né, para controlar algumas dessas funções, então, por exemplo, vou tomar um remédio para emagrecer, tá? Para ajudar aqui a controlar a função, né, de ingestão de alimentos. Eu vou mexer com todo o restante do hipotálamo, tá? Então, eu corro o risco, vamos dizer assim, né, de alterar uma outra série de funções hipotalâmicas que mexem com o corpo como um todo, né? Mexendo com tireoide, mexe com metabolismo. Mexendo com ovário, por exemplo, mexe com estrogênio, progesterona e assim por diante. Então, mexendo com aqui também tem o GH que é liberado, né? Então, tem toda a questão da liberação do hormônio de crescimento que mexe com o fígado. Então, a gente vai ter aí tudo podendo ser alterado por conta de uma medicação. A mesma coisa se eu tomo um remédio para dormir ou assim por diante, tá? Então, só para a gente entender também um pouquinho desse mecanismo que pode acontecer. Bem, além do tálamo e do hipotálamo, a gente tem o epitálamo, né? O epitálamo, gente, a principal estrutura do epitálamo é a glândula pineal, né? Então, o epitálamo, ele tá azulzinho aqui, ó, pequenininho, né? A pineal, gente, esqueci o nome outro nome que dá para ela, que é a que libera a melatonina. Alguém lembra? Ela tem um outro nome. Eu acabei de esquecer o nome dela. Depois eu lembro, tá? Mas aqui no epitálamo está localizada, então, a glândula pineal, que é a glândula que vai secretar melatonina, que também é um hormônio que está muito relacionado com o controle do sono e da vigília, tá? Então, ela está muito relacionada com aquele ritmo circadiano que a gente fala. Eu vou tentar, tá, gente? Hoje tá, a letrinha não está colaborando, mas vocês vão entender. Então, está muito relacionada com o ritmo circadiano. Então, né, a melatonina também, ela vai ter várias ações no sistema nervoso. Entre elas, ela vai influenciar na hipófise, que vai influenciar na suprarrenal
e que daí vai liberar, muitas vezes, o hormônio cortisol, que é o hormônio que faz a gente acordar, né? Que é aqui, que a gente está esperto. E depois abaixa na secreção, né? E na estimulação que a pineal faz, diminui esses níveis de cortisol para que a gente possa dormir, né? E dessa forma vai controlando esse ritmo circadiano, né? Hoje em dia a gente tem ouvido muito falar da melatonina, né, gente? De usar a melatonina para ajudar no controle do sono. Também já tem estudos que comprovam que tem realmente eficácia, tá? Então já tem estudos que mostram que tem sim eficácia e que é uma substância que vai mexer menos com o hipotálamo do que outros remédios, né, que podem ser utilizados aí para dormir. Mas tem muita classe de medicamento utilizado, né, gente, para induzir o sono, então fica até difícil a gente discutir aqui, mas só para a gente dar essa pincelada. Bem, e a gente tem o subtálamo também, o subtálamo está aqui na parte um pouquinho mais embaixo, assim. Funcionalmente, o subtálamo é a parte do circuito dos núcleos da base, então ele faz parte do circuito do núcleo da base, envolvido na regulação do movimento. E no subtálamo, gente, a gente tem, né, o chamado núcleo subtalâmico, tá? Então, quando a gente falou dos núcleos da base lá, quando a gente comentou do Parkinson, o núcleo subtalâmico, ele faz parte do circuito dos núcleos da base, e o subtálamo, quando ele sofre uma lesão, o paciente manifesta um sintoma que chama balismo, né, que são movimentos rápidos, tá? Então, ele fica realizando movimentos rápidos, claro, né, gente, involuntários. Bem, pessoal, então, basicamente, né, aqui a gente mostrou um pouquinho, né, das estruturas do tálamo, a gente falou um pouquinho das funções dessas estruturas, e mais à frente, quando a gente falar de algumas doenças, de algumas alterações, a gente vai chamar a atenção para isso. Então, esse é o motivo da gente destacar, né, trazer um pouquinho desse sistema para a gente, que está muito ligado ao comportamento, né? Então, de uma forma ou outra, seja um comportamento é, ali, né, de manutenção da vida, como alimentação, ingestão de água e tudo mais, seja um comportamento importante também, que é a manutenção do sono e da vigília, ou até as reações emocionais, né, que a gente sente. Então, é muito intermediada por essa região do diencéfalo, né? E nas alterações psíquicas, nas doenças psíquicas, essa região, em geral, vai estar de alguma forma afetada, né? Às vezes uma ação um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas pode ser afetada de alguma forma. Bem, a gente também tem, né? A gente também destaca aqui o sistema límbico. O sistema límbico também é um sistema importante em relação às questões comportamentais. E o sistema límbico, ele significa limite, tá? E limite vai se referir justamente entre o limite entre o diencéfalo e o telencéfalo. Então, o sistema límbico, né, está ali entre um e outro, é uma parte profunda que a gente tem do cérebro. Mas eu também acho bem interessante, né, o que vem na sequência aqui, ó, que esse termo limite pode ser também aplicado à atividade do sistema límbico como um limite entre as áreas conscientes e não conscientes do encéfalo. Então, é bem a transição, né, do nosso córtex, que é o córtex racional, que é a parte, né, onde a gente tem mais os pensamentos, as decisões, as ideias, e a parte não consciente, aquela onde a gente tem mais as manifestações que a gente não consegue controlar, entre aspas, tá? Que a gente não fica pensando, como eu disse do tálamo para vocês, né? A gente não fica pensando que o meu tálamo tem que fazer determinada coisa, ele pega e faz. Então, nesse nível de consciência aqui que a gente está falando, essas áreas conscientes, está mais relacionados a isso, aquelas coisas que a gente controla e as coisas que a gente não controla, tá? Bem, o sistema límbico, gente, ele é um sistema bem diferente e as estruturas que compõem eles, né, as partes que compõem ele, formam um anel ao redor do tálamo, tá? Então, quando a gente olha aqui nessa figura, a gente vê aqui no meio, né, o tálamo, que é o verdinho, tá? Então, o verdinho aqui é o tálamo.
E o sistema límbico, gente, são essas estruturas que estão ao redor do tálamo. Então, todas essas estruturas que estão aqui ao redor, né? O chamado córtex límbico é essa formação aqui em forma de C, que está localizada nessa porção medial, né, aqui do meio do nosso córtex, e ele vai ser constituído por algumas partes, que são essas partes, né, que estão nomeadas aqui do lado. Algumas estruturas, gente, a gente coloca lá no diencéfalo e coloca aqui também no sistema límbico, tanto pela localização como pela função que exerce, tá? Então, ó, quando a gente olha aqui, a gente está vendo, né, várias estruturas. Aqui está o termo em inglês, mas dá para a gente identificar, ó, a amígdala, o córtex entorrinal, o hipocampo, a parte aqui o estriado é dos núcleos da base, né? O fórnix, septum, o bulbo olfatório, o hipotálamo, então várias estruturas, elas estão todas descritas aqui do lado, mas só para a gente compreender, né? Às vezes a gente pensa o sistema límbico como um córtex, né? Como a gente tem aqui, por exemplo, na frente, o córtex pré-frontal, e ele não é isso, né? Eles são estruturas ali que estão arranjadas ao redor do ao redor do tálamo, tá? Então, dessas estruturas, pessoal, a gente tem o hipotálamo, que, como a gente disse, né, tá tanto ligado ao diencéfalo em si, né, aquelas estruturas que a gente chamou, né, que a gente falou, que tem nome de tálamo, quanto ao sistema límbico também, tá? Os núcleos anteriores e mediais do tálamo, também alguns deles, por conta da função, são encaixados aqui como parte do sistema límbico. O chamado córtex límbico, que é o giro cingulado, né, que é justamente o giro cingulado, essa estrutura em forma de C maior. Depois tem o giro hipocampal e o uncus. O hipocampo, ó, ele já está mais na parte aqui de baixo, tá? Então, a parte mais de cima está mais relacionada a esse giro cingulado, o giro hipocampal mais embaixo e o uncus mais profundamente nessa região. O hipocampo, propriamente dito, a amígdala, que também é uma estrutura arredondadinha, que está aqui na frente, né, que também é muito importante, e a gente tem uma porção basal no prosencéfalo, e daí tem várias partes, a área septal, a área preóptica, o núcleo accumbens e o núcleo basal de Meynert. Então, várias regiões aqui, né, nessa parte mais inferior. Bem, tudo isso, gente, vai funcionar junto, então, formando essa estrutura, né, que a gente conhece como sistema límbico, e que vai intermediar, por sua vez, uma série de funções no nosso organismo, uma série de comportamentos importantes no nosso organismo, tá? Vamos continuar lendo aqui, aí se vocês tiverem dúvida, daqui a pouquinho a gente para e tenta tirar um pouquinho dessas dúvidas, tá? Então, vamos lá, gente. Então, embora o sistema límbico regule os comportamentos alimentares, alimentos líquidos, né, aquela parte do hipocampo, defensivos e reprodutivos, além das funções viscerais e hormonais, para as emoções, no geral, são necessárias outras áreas, como a amígdala, o hipotálamo, a área septal, os núcleos anteriores do tálamo, o córtex límbico anterior e as áreas de associação límbica. Então, tem tanto a parte comportamental, que a gente viu ali associada já ao diencéfalo, e também a parte de emoções, onde vai se destacar outras regiões. Então, a amígdala é uma parte de emoção muito importante, o hipocampo é uma parte de região de emoção muito importante também. Ao contrário das emoções que são mediadas no interior do sistema límbico, as funções de memória também, né? Tem algumas regiões ali ligadas à memória. A gente estuda muito a memória ligada ao hipocampo, por exemplo, mas a memória ela não está restrita apenas ao sistema límbico. A memória ela está amplamente distribuída entre áreas límbicas e não límbicas do encéfalo. Então, memória, né, gente, que é algo que a gente estuda tanto relacionado à demência, ela não está num lugar só da nossa cabeça, né? Na verdade, a memória ela está distribuída em várias partes do nosso encéfalo e por isso ela é tão complexa,
né? Por isso que é tão complexo a gente entender a memória, a gente estudar, e também as perdas de memória são muito complicadas, né? As regiões que são afetadas. Bem, para alguns tipos de memória, são essenciais o hipocampo, os núcleos talâmicos, o córtex límbico e a porção basal do prosencéfalo. Para outros tipos de memória, outras áreas são mais importantes. Aqui no decorrer da aula também a gente vai falar sobre os tipos de memória que a gente tem e a gente vai ver então, né, quais tipos de memória estão mais ligadas ao sistema límbico e quais tipos de memória estão ligadas mais a outras regiões. Mas aqui fica, né, essa pegada geral sobre diversas funções que são intermediadas, tá? E aqui também, pessoal, a gente já aproveita para colocar para vocês, não sei se vocês já conhecem, né, já estudaram, deixa eu só tirar aqui, só um pouquinho, pessoal. Então, o circuito de Papez, que é o circuito das emoções, tá? Mostrando as diversas regiões, então, que são regiões que trabalham, né, para que essas emoções elas sejam, né, sentidas, intermediadas, e a gente vê, né, que tem muita região aqui ligada ao sistema límbico, então, córtex cingulado, hipocampo, hipotálamo, núcleos anteriores do tálamo, todas aquelas são todas regiões do sistema límbico, e a gente também tem o neocórtex, né, que é o córtex pré-frontal aqui, que também faz parte do circuito de Papez. Esse circuito de Papez aqui, gente, é um circuito de Papez simplificado, tá? Se a gente vai se aprofundar nisso, a gente tem mais regiões que estão fazendo parte, né, que podem aparecer, tá? Mas aí a gente vai tentar entender um pouquinho, né, como que isso acontece, tá? Então, assim, pessoal, vou começar aqui pelo córtex cingulado, depois a gente sobe e desce, tá? Então, o córtex cingulado, que é aquela parte do C, do sistema límbico, é integrante do sistema límbico e parece definir a parte da experiência emocional. O que é a experiência emocional, gente? É aquela sensação, aquele sentimento que fica, posso falar aquela sabedoria que fica, quando a gente vive uma emoção, tá? A parte da vivência, essa experiência emocional, né? Então, muitas vezes a gente pode ter uma experiência emocional positiva ou negativa diante de uma situação, né? Pode, por exemplo, pensar, a última vez que eu viajei de férias, eu, sei lá, fiz um negócio bem legal, e a hora que eu penso nisso, eu sinto, né, uma sensação de alegria, de felicidade, por quê? Porque a minha experiência emocional com aquela determinada situação foi uma experiência positiva, tá? Então, muito dessa chamada experiência emocional, ela vai ser intermediada, né? Vai estar ligada com esse córtex cingulado. E, às vezes, algumas coisas, algumas experiências ruins, né, gente? Então, é muito comum também, em determinada situação, a gente viver uma experiência emocional que foi uma experiência ruim, e eventualmente, né, se você volta, por exemplo, se aconteceu alguma coisa que não foi legal em um determinado local, você ficou com aquela marca, né, emocional negativa, e a hora que você volta naquele local, você revivencia aquela experiência ruim, né? Então, por vezes, vocês podem pensar aí na vida de vocês, né? Às vezes vocês, sei lá, trabalharam num lugar que não era um lugar legal, que você, ao longo de um tempo, aí sofreu um pouco, né? Às vezes sofreu com emoções ruins e tudo mais. E às vezes você passa por aquele local, né? Ou você vai àquele local novamente para uma visita, nem para trabalhar, e aí você revivencia, né? Aquela experiência negativa que você teve. Parte disso, então, está intermediado pelo córtex cingulado. Claro, gente, há de viver a experiência e depois ela é armazenada em um lugar da memória, né? Fica guardada ali, às vezes num lugar bem escondidinho. Às vezes a gente nem sabe direito por que a gente se sente mal em determinada situação, né? E às vezes essa sensação ruim está ligada a essa experiência emocional negativa, tá?
O hipocampo, gente, também é uma peça importante para a formação e processamento da memória da experiência emocional. Então, muito dessa experiência a gente guarda no hipocampo, né? Muito desse sentimento que eu disse para vocês, que às vezes fica escondidinho, né? E o hipocampo, ele fica bem escondidinho, assim, profundo. E muito dessa experiência a gente guarda lá. A gente tende a lembrar mais de experiência negativa do que de positiva, tá, gente? Mas isso aqui ele serve tanto, né, para positiva contra negativa. E aí, entre o hipocampo e o hipotálamo que está aqui embaixo, tem uma região que chama fornix, que promove a integração física do hipocampo com o hipotálamo. E o hipotálamo, gente, é onde a gente vai ter a expressão emocional. Então, vou continuar falando isso que a gente estava falando, né? Então, às vezes, você viveu uma situação ali, que foi uma situação em determinado local, que não foi boa para você, tá? Que para você é uma experiência negativa, né? É a sua sensação subjetiva. Gente, às vezes tem gente que olha para você e fala assim: nossa, isso daí não é nada, né? Eu não acho que isso seja negativo. É a sua experiência, tá? Então, você viveu aquela sua experiência ali, e aí essa sua experiência foi armazenada no hipocampo, e eventualmente, então, né, quando você revisita esse local, vamos falar assim, você sente uma taquicardia, né, um nó na garganta, boca seca. O que é isso, gente? É o hipotálamo, né? Aí o hipotálamo está te expressando, está te ajudando, entre aspas, né? Ou te atrapalhando nessa lembrança, né? Assim como, pessoal, a gente vive experiências felizes também. Eu estou com dificuldade hoje de falar, né, da experiência boa, estou aqui na minha cabeça revivendo umas experiências ruins. Não revivam, tá? Fiquem aqui na aula, por favor. Mas, assim, as experiências boas também, que às vezes a gente reencontra, né? Uma pessoa que você gosta muito, que há muito tempo você não vê, que você tem uma experiência emocional positiva com aquela pessoa, e a hora que você vê aquela pessoa, seu coração se alegra. Já sentiram isso? O coração se alegrar? Às vezes parece, né, que o coração até relaxa, assim, né? Ah, dá aquela respirada, né? Bate mais forte e assim por diante. Acredito que todo mundo aqui em algum momento já viveu esse tipo de experiência. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a aula, né? O hipotálamo, então, ele está muito ligado a essa questão da expressão, tá? Eu falo, voltar para você, falar a vocês novamente. Por quê, gente? Porque ele está ligado à secreção de hormônios, tá? Então, muitas dessas nossas manifestações físicas acontecem por conta dessa liberação de hormônio, né? Então, até a reação do estresse, a reação que a gente tem ali é uma situação, né, que a gente mostra na cara, sabe quando você mostra na cara que você ficou estressado com uma situação? O que aconteceu, gente? Você viveu a experiência ali, você acionou seu hipotálamo acionou sua hipófise acionou o suprarrenal liberou cortisol, entre outros mineralocorticoides, e vem na cara, né? Que o negócio ali não ficou bom, tá? Então, são questões também, né? Que a gente vai, tudo integrado por esse sistema, tá? Bem, tem os núcleos anteriores do tálamo, né? Que reenviam informações processadas no hipotálamo para o lobo límbico, hipocampo, realimentando o circuito, né? Então, às vezes, assim, gente, é muito comum também, né? A gente pegar e, por exemplo, vamos de novo àquela experiência. Ah, eu tive uma experiência ruim no local, isso ficou guardado no meu hipocampo, eu passei pelo local, revisitei, aquilo me deu uma emoção, essa emoção, né? Ela é reenviada para o meu córtex cingulado, e daí pode acontecer de eu ter o reforço dessa experiência negativa, né? Ficar ali marcando a minha vida. Ou pode ser também, gente, que essa informação chegue ali e vai ser direcionada para o neocórtex, e ali no meu neocórtex, que é a minha parte racional, eu vou pegar, vou olhar e falar assim, nada a ver isso aqui, meu, deixa eu continuar a minha vida aqui, foda, desculpa, que se lasque esse local, essa situação que aconteceu, eu tô de boa na vida. Então, tem caminhos aqui que podem seguir, né? Tem muito caminho de retroalimentação emocional, né? Que
como eu disse para vocês, podem ser experiências positivas ou negativas, mas também tem o caminho da racionalidade, né? Então, tem muito caminho da gente pegar, levar ali para frente, né? Para o cortical mesmo, para o pensamento, e aí você pegar, né? Aquele medo do bicho-papão, né, gente? Quem não teve, né? Do bicho dentro do armário. Então, chega uma hora que aquilo ali você fica, né, na sua cabeça alimentando o bicho-papão, e chega uma hora que você pega e encara ele, não é isso? Você encara, que bicho-papão que nada, né? Isso aqui não tem nada. Essa parte racional, gente, é o neocórtex que dá, tá? E fala assim, que ele dá o colorido da experiência emocional, né? Então, ele dá o colorido ou o preto e branco, né? Tem cor ali de alguma forma. Então, ou a gente pega, né, e revive aquela experiência, racionaliza aquela experiência emocional e transforma ela para uma coisa ou para outra, né, para uma parte assim que vai dar para a gente tipo bola para frente daquilo ali, ou que também pode deixar ali, né, e deixar a gente com aquela visão mais turva também. Vai depender muito de como a minha cabeça tá, né? Então, essas emoções todas aqui são intermediadas, né, gente? Depende muito da forma como a nossa cabeça tá. Mas tudo isso, gente, não sei se vocês conseguiram, né, pegar direitinho, tudo isso é pensamento, né? Tudo isso é pensamento. O que aconteceu de físico, que é o que o hipotálamo fez, foi relacionado ao nosso pensamento, tá? Então, aquilo que a gente pensou, né? Até essa questão, né, da gente mandar aqui para o neocórtex e conseguir, né? Na psicologia eles falam muito, né, de chamar o adulto ali, né, para encarar o bicho-papão, ou até da gente pegar, né, e realmente chamar a criança novamente, falar assim, não, o bicho-papão existe mesmo, né? Então, isso está muito relacionado com os nossos pensamentos e a forma como a gente encara. Bem, não é aula de psicologia, né, gente, mas é bem interessante para a gente entender como é que se dá o comportamento humano, né? E quando os mecanismos estão funcionando, né, vão funcionando nessa forma, podendo, então, retroalimentar sentimentos, né, experiências positivas ou negativas, ou podendo corticalizar aquilo que for possível. E quando a gente pensa, né, nas falhas também a gente entende, né, porque algumas vezes as falhas aqui nesses processos podem, de alguma forma, dificultar esse nosso caminho, né, de racionalizar, né, de conseguir bloquear aquela questão negativa que aconteceu, né? E muitas vezes, quando vem essa dificuldade, as pessoas desenvolvem transtornos de comportamento, transtornos de humor, transtornos de ansiedade, transtornos de depressão e assim por diante. Não que isso seja simples, tá, gente? Não que isso seja fácil. Talvez até da gente falar aí esses 20 minutos sobre isso já dá um nozinho na garganta da gente, né? Mas é importante a gente entender, até porque quando a gente vai, né, trabalhar, a gente tem que estar bem para a gente conseguir trabalhar com os nossos pacientes e para a gente conseguir fazer bem a eles, né? E para a gente entender também, né, que algumas vezes eles vão ter dificuldade realmente de se libertar de algumas experiências emocionais que eles viveram ali. E aí existem N experiências que a gente poderia citar aqui no idoso, né, que é o nosso público, mas eu acho interessante trazer isso para a gente entender qual que é esse papel todo, né, do sistema límbico e já fazendo essa relação, né, com o córtex também, nas questões de controle das emoções, no controle do comportamento que a gente tem. E disso tudo aqui, né, pessoal? Se, por exemplo, predominar uma reação mais explosiva, a gente pode manifestar a raiva, o ódio, a violência, né? Então, isso tudo pode sofrer algum tipo de desvio de normalidade. Às vezes, a pessoa também, ela
fica tão anestesiada, né, que não sente nada. Não sei, tem uma música que fala isso, né? Já não sinto nem dor, nem amor, nem raiva, alguma coisa assim. Então, todo esse circuito aqui, né, ele está na nossa cabeça, ele está aqui influenciado pelos nossos pensamentos e pela forma como a gente enxerga a vida, nos puxando para um lado e para o outro, né? E aí vem uma outra questão, né, pessoal? Será que isso também repercute no meu corpo? Repercute no meu corpo, gente. Então, eu vou voltar a falar do hipotálamo, né? Se eu estou afetando o hipotálamo, eu estou afetando a hipófise, eu estou afetando o restante. Concorda? Estou afetando o restante. Estou afetando o sistema hormonal como um todo. Além de afetar o sistema hormonal como um todo, eu estou afetando o sistema imunológico, tá? Por quê? Porque tem muitos hormônios aqui também que melhoram ou pioram as reações imunológicas do nosso corpo. Então, acaba, né, que muitas vezes o que está dentro da nossa cabeça, né, o pensamento, por meio dessa ligação, né, do hipotálamo com a hipófise aqui principalmente, repercute, e aí vem um caso de hipotireoidismo, né, ou de hipertireoidismo, vem um caso, né, de estresse crônico, hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, muito relacionada, né, com os hormônios da suprarrenal, vem casos aí, né, de alterações de hormônios sexuais, e assim por diante, tá? Então, é uma parte bem interessante que a gente tem para estudar, e aqui é só dar uma pincelada para vocês, para a gente entender um pouquinho mais, né, essas questões comportamentais. Já deixo vocês falarem, tá? Só vou finalizar isso aqui. Bem, eu sempre chamo a atenção do hipocampo também, especialmente então para o idoso, né? O hipocampo é uma das estruturas que compõe o sistema límbico. Ela é vital para a memória, como a gente falou aqui, né? Fica muita coisa armazenada lá, mas também para a função cognitiva e para o controle de humor, tá bom? Além do hipocampo, a gente já falou, né? Podem fazer parte do sistema límbico algumas outras regiões, e todas essas outras regiões aqui também, muito ligadas, né? A esse controle aí de funções realmente comportamentais ligadas, né, ao controle. Quando a gente fala controle do humor, gente, está muito ligado aos transtornos, né, de ansiedade e depressão, quando esse controle ele é perdido, tá? Bem, então essa formação ela atua regulando as principais atividades cognitivas e emocionais dos animais, né? Muita questão também que a gente acaba entendendo, apesar de ser uma área tão pequena, né? Então, o hipocampo, ele está aqui nessa partezinha de baixo, diretamente ligada à amígdala, né? Aqui mostra direitinho, né? A relação com as estruturas. Esse termo hipocampo, ele tem uma origem, né, na semelhança dessa estrutura com um cavalo marinho, tá? E ele está localizado, né, na porção inferior aqui dos ventrículos laterais, na região profunda do lobo temporal. É uma região que sofre muito com envelhecimento e com estresse, tá? Então, as células do hipocampo, elas sofrem muita lesão à medida que a gente envelhece, também por questões relacionadas ao estresse crônico, tá bom? Bem, as diferentes esferas cognitivas, emocionais e comportamentais dos seres humanos e animais são mediadas pela estrutura do sistema límbico, do córtex pré-frontal e de vias subcorticais, né? Pertencente ao sistema límbico, o hipocampo, ao hipocampo, são classicamente atribuídas as funções de aprendizagem e de memória, né? Como eu disse para vocês, o hipocampo ele sofre demais com o envelhecimento e com radicais livres, estresse, tudo que vocês pensarem, né? Que está ligado a esse processo e aos estresses que a gente passa no dia a dia afetam o hipocampo de uma maneira muito importante, tá? Também no hipocampo, a gente pode ter comportamentos, né? Alterações ligadas ali ao comportamento alimentar, saciedade. Espera só um pouquinho. Saciedade, ingestão de água, de líquidos,
e também o controle das emoções, tá? E como eu disse para vocês, o hipocampo está muito envolvido na resposta ao estresse. No meu doutorado eu estudei hipocampo, né? Foi a área que eu estudei, hipocampo ligado ao estresse, ansiedade e depressão. Então, a gente vê claramente, né, nos estudos, o quanto que essa estrutura ela sofre até com as próprias reações ao estresse ali, né, ligadas ao eixo hipotálamo-hipófise, que está tudo ali muito perto, e a gente viu até pelo circuito aqui de PAPs, né, que tem uma ligação bem direta do hipocampo e hipotálamo, e as células elas vão realmente sofrendo um processo de degeneração, e aí, então, gerando muitas vezes os transtornos de ansiedade e de depressão, tá? Então, chamar a atenção de vocês para vocês cuidarem desde já do estresse de vocês, né? Se vocês são pessoas estressadas, vocês estão maltratando o hipocampo de vocês, e lá na frente isso pode cobrar um preço, né? Se é que já não está cobrando, né, gente? Então, só raciocina aí, né? Não estou jogando praga em ninguém, não, mas que realmente a gente vê muito essa ligação, né, dessa região do sistema límbico ligado ao estresse e hipocampo. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, o aumento de cortisol, né, que é o hormônio que está ali muito ligado ao estresse, ele provoca atrofia no hipocampo, tá? E com isso, né, essa atrofia no hipocampo, ela está relacionada à ansiedade, depressão, perda de memória, doença de Alzheimer e até esquizofrenia. Claro que para a esquizofrenia existe todo um outro campo aí de características hereditárias também, né? Não é só isso, mas a gente tem realmente, né, essa ligação muito forte já descrita na literatura, né? Então, novamente, chamo atenção para vocês. O ideal, né, desde já, desde sempre, na verdade, é controlar o estresse, né? Que o estresse, né, já vem sendo estudado há muito tempo e é um dos vilões do envelhecimento. Então, o estresse crônico, né, é um dos vilões dos problemas que as pessoas, ao envelhecerem, pode apresentar. Pessoal, vou parar por aqui para ver se vocês querem fazer alguma pergunta, querem comentar alguma coisa antes da gente ir para essa parte do telencéfalo. Tá tudo bem? Sim, a gente pensando em atividade física em relação à fisioterapia propriamente dita, né? A fisioterapia preventiva. Como que estaria a fisiologia ali? Qual seria o comportamento para diminuir o estresse, aquela enxurrada toda, né? Uhum. Então, a atividade física, ela vai estar relacionada com a liberação de outros neurotransmissores. Aí a gente vai falar assim, neurotransmissores do bem, entre aspas, né? Então, enquanto a gente pode ali ter o estresse como vilão, né, daquele que libera o cortisol, né, que o cortisol, por sua vez, vai influenciar reações pró-inflamatórias, liberação de substâncias pró-inflamatórias, entre outros fatores, né, ao acelerar a formação de radicais livres e tal, a atividade física ela vai ter um papel de liberar outras substâncias, né, influenciar na liberação de outras substâncias, como, por exemplo, a serotonina, e aí, a partir da liberação da serotonina, a gente teria como se fosse um papel antagonista, né? Então, se por um lado você tem uma coisa que puxa, vamos dizer assim, para o ruim, para o outro você tem uma coisa que puxa para o bom, né? Então, além, claro, né, gente, de melhorar a própria oxigenação cerebral, de melhorar a retirada, né, de radicais livres e tudo mais, a atividade física vai ter muito esse papel. Se eu não me engano, um dos artigos fala de atividade física, não fala? Tanto que, assim, depois eu vejo direitinho, a gente tem muito mais estudos que falam, né, de atividade física propriamente dita para influenciar, né, nesse processo todo, do que de fisioterapia em si.
sabe, fisioterapia, cinesioterapia, realmente, né, os exercícios de fisioterapia. Então, tem muito mais trabalhos que vão falar, né, sobre os benefícios dos exercícios, né, que a gente pode pensar assim, não só prescritos, né, pelo fisioterapeuta, mas atividades físicas em gerais, né, caminhada, natação, prática de esportes e yoga e, né, atividades físicas, do que propriamente estudos que falem em relação à questão da fisioterapia nesse processo aqui da manutenção de célula mesmo, né? De tentar manter a vitalidade dessas células por mais tempo. Então, a fisiologia ela vai estar mais ligada a essa questão realmente das substâncias, né, dos neurotransmissores que vão estar ali sendo liberados, principalmente. Além dos outros aspectos, né? De melhora de oxigenação, de ventilação e assim por diante. Ok, obrigada. Me passou uma coisa aqui na cabeça, deve ter a ver esse exercício com a questão de ter condições da alta performance, né? Fazendo diferença ali com a fisioterapia e com a atividade física em si. Se você pensar na cinésio, que é uma coisa muito mais leve, e pensar numa atividade de alta performance. Tem muito a ver com a intensidade, né? Tem muito a ver com essa questão da intensidade de liberação, né, de substâncias. E aí, claro, gente, eu não estou desmerecendo a fisioterapia, não, tá? Não, não é isso. Eu só estou querendo dizer que existem mais estudos, né, ligados à prática de atividade física em geral do que a cinesioterapia propriamente dita. Por isso que a gente tem dificuldade de achar pesquisas que falem, né, que a fisioterapia em si, né, a cinesioterapia, a eletroterapia, né, o uso de aparelhos, vai provocar grandes alterações. Eu falei para vocês no começo da aula, né, que quando a gente pensa nesses pacientes, né, os pacientes idosos, pacientes com transtornos psíquicos em geral, a gente vai ter muito papel na fisioterapia de tratar ali o diagnóstico cinético funcional, né? Então, se a pessoa apresentar uma alteração de movimento, se a pessoa apresentar uma alteração de função, nós somos os profissionais, né, pessoal, que vai estar ali muito ligado a esse processo todo de cuidar desse paciente, de melhora, né, de movimento, de melhora de atividades de vida diária e assim por diante. Agora, a questão realmente, né, de prevenção que a gente pensa, que eu falo assim, que a gente deve pensar desde hoje, independente da idade que vocês tenham, que a gente tenha, são questões mais do controle do estresse. E aí, quando a gente fala o controle do estresse, tem estudos que falam mais em atividade física em geral, né? Assim como tem estudos que falam, por exemplo, gente, de meditação, né? Que é o controle do pensamento, de fazer terapia, que é o que eu disse para vocês, né? Todo aquele circuito ali, positivo ou negativamente, ele está sendo influenciado pelo quê? Muito pelo pensamento, tá? Mas assim, gente, a atividade física, por exemplo, ela combate, né, as células, as substâncias inflamatórias, né, pró-inflamatórias. Combatendo as substâncias pró-inflamatórias, elas ajudam a preservar os neurônios. Então, tem uma série de coisas para a gente pensar. E a falta da atividade física, então, mesmo em pessoas não idosas, né, a falta de atividade física, já tem estudos que comprovam que podem prejudicar a função neuronal, justamente por conta, né, dessa liberação de substâncias pró-inflamatórias. Tem estudos que falam, inclusive, da questão da obesidade, né? Então, a obesidade em si, por todo o processo inflamatório que envolve a liberação de substâncias que vão estar ali ligadas, né,
ao processo de obesidade, além de causar inflamação das artérias, aumentar ali a possibilidade de placa de ateroma, da ocorrência, né, de diabetes e tudo mais, também influenciam na vitalidade dos neurônios. E aí são coisas que, para a gente pensar, né, em prevenção lá no futuro, a gente começa agora, ou mesmo nas pessoas, né, que a gente atende, os nossos idosos, aqueles idosos que, porventura, passaram por um problema, né, às vezes tiveram ali um problema ortopédico, ou mesmo um problema neurológico, fizeram tratamento de fisioterapia para readquirir as habilidades, né, motoras, as habilidades funcionais, e a importância que tem da gente ter esse conhecimento também, influenciar essas pessoas a continuarem, né, a realizar, a praticar atividade física, sendo essa atividade ligada realmente à fisioterapia em si, ou ligada à prática de atividade física em geral. Então, tudo isso parece influenciar. Mas aí que eu falo para vocês, né, mais uma vez, que como tarefa de casa, né, depois dá uma olhadinha naqueles artigos que eu deixei para vocês, que fala um pouquinho disso também. Fala um pouquinho disso também. E para a gente refletir qual que é o nosso papel, né? Lógico, como promotores de saúde, então, como promoção à saúde, né? Que é a longo prazo a gente pensar que menos pessoas da população possam vir a ter um problema, né? Como prevenção de agravos à saúde e como curativo, né, e reabilitador, aquele de realmente, né, recuperar o movimento ou readaptar uma função do paciente. Tudo isso faz parte da nossa profissão, né? Seja a gente agindo de uma forma bem direta, né, no contato direto ali, fazendo os exercícios, sendo a gente como promotores da saúde mesmo, né, como profissionais da saúde que têm o conhecimento, que detêm o conhecimento necessário para falar, opa, né, determinada atividade, determinada situação vai ajudar essa pessoa a chegar lá na frente com uma vitalidade melhor, uma condição melhor, né? Corporal em si, circulatória, respiratória e, vou chamar, não cerebral, neuronal, né? A vitalidade dos nossos neurônios, dos nossos circuitos, dos nossos neurotransmissores. E aí, né, gente, se você é sedentário, quem aqui é sedentário? Vamos sair do sedentarismo já, tá? Já, 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 já. Ontem, né? Amanhã, depois de terminar a aula, amanhã à tarde, todo mundo no parque fazendo uma caminhada, tá, gente? Importante. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo certo, professora. Tá, jóia. Pessoal, acho que eu vou aproveitar que a gente parou um pouquinho. Deixa eu ver aqui como é que a gente tá. Eu acho que eu vou fazer um intervalinho para a gente depois continuar, então. E aí a gente grava essa parte da aula e continua depois. Isso, 8 horas, né? Até umas 8h20, mais ou menos, e depois a gente segue na segunda parte. E aí, qualquer coisa, vocês vão pensando também, se tiverem mais coisas para comentar, a gente comenta depois. Beleza, pessoal? Vamos fazer um intervalo, então. Daqui a pouco eu mando lá no grupo um novo link, tá? E é o tempo de gravar a aula. Então, aproveita também, anda um pouquinho, né? Faz uns polichinelo, aproveita o embalo, dá uma oxigenada na cabeça e já já a gente volta. Tá bom. Até daqui a pouco, gente.